Agora é xadrez. Curta, compartilhe. Eu sou o César. Simbora nessa jornada de aprendizado de finais. Então aqui temos uma posição com um dos finais mais básicos que acontece no xadrez. Rei e peão versus rei. Tá ganho para as brancas, porém requer um pouco de conhecimento e técnica aqui para conseguir realizar essa manobra. Então, se por exemplo eu te perguntasse agora qual o lance as brancas devem fazer para seguir com o plano vitorioso aqui, o que você me diria? Né? A princípio, a gente sabe que eu preciso chegar com o peão na oitava aqui para coroar. Então, na maioria das vezes, um movimento natural de boa parte de iniciantes, e não culpo eles, é por realmente não conhecer alguns temas aqui, é sair avançando o peão. Mas o curioso é que com esse movimento aqui, eu te diria que a partida acabou de empatar. E como isso? Simplesmente porque agora o rei das brancas ele não consegue progredir em nenhuma das três casas chaves aqui para poder dar suporte para o peão e avançar. E sim, o rei preto vai conseguir ficar defendendo elas. E graças a um tema muito curioso de afogamento, o branco não consegue evoluir mais. E eu vou te mostrar como. Agora o rei das pretas, tudo que ele precisa fazer é ficar fazendo oposição ao rei das brancas, ou seja, ele vai pisar, né, de frente ao rei das brancas, separado por um número ímpar de casa, que aqui é 1, tá? Então agora veja o seguinte, se eu continuar com o plano de avançar o peão, eu vou dar um cheque no rei das pretas. Porém agora o rei preto ele tem um recurso magnífico aqui que é pisar na frente do peão. E veja bem que se agora o rei das brancas tentar continuar defendendo esse peão, ele teria que jogar o lance D6. E esse lance aqui ele gera um empate por afogamento. O que é isso? É deixar o rei adversário sem nenhuma casa válida para se movimentar, sendo a vez dele jogar, pois aqui ele não está em xeque e ele precisa mover. E no xadrez, como todos sabem, você não pode pôr o seu rei em xeque. E isso daqui é diferente de estar dando cheque. Aqui neste exato momento o branco não está dando cheque no rei das pretas. E o rei preto precisa encontrar uma casa. Ele não consegue. Então isso daqui é empate por afogamento. Interessantíssimo, né? Então vamos voltar um pouco aqui. E eu vou mostrar agora qual que é a técnica ganhadora. Neste exato momento, nós precisamos usar do recurso de oposição, ou seja, o rei das brancas precisa pisar na frente do rei das pretas, separado por um número ímpar de casas, nesse caso é uma casa aqui, e com isso ele vai conseguir depois pisar numa dessas três casas-chave que ele precisa para dar o apoio para o avanço do peão das brancas. E agora o preto é obrigado a mover ou para cá ou para cá. Ele vai escolher um dos lados. Se ele jogar rei E8, agora sim o lance branco é rei C7. Ele pisou numa casa-chave e liberou o caminho para o avanço do peão. E agora não tem mais alternativa para as pretas. O preto vai fazer um lance aqui, qualquer, e o peão branco vai avançar. Ele faz outro lance e agora ele avança. Nessa casa ele não pode pisar porque está defendido pelo rei das brancas, então só resta esperar. E agora temos a promoção. E aqui é só questão agora de executar o mate. Vocês querem ver o final aqui até o mate? A gente pode seguir rapidamente. Então, o branco vai se mover tentando aqui complicar um pouco as coisas. A gente dá o cheque, ele desce. Quando ele desce, a gente restringe mais um pouco. Ele fica se movendo, nós aproximamos o rei, ele fica se movendo, damos mais um cheque aqui para levar ele para a borda do tabuleiro, ele vai descer, criamos mais uma casa de restrição, ele fica se movimentando, trabalha em conjunto com o rei, aproximamos, ele tenta se manter um pouco mais no centro, aproximamos o rei, e quando ele fica
mais próximo, damos um cheque, agora ele vai descer com o rei, é o único movimento, né? Porque aqui a dama, ela cobre todas essas casas, né? Então não tem como o rei se manter. Rei desce e de forma bem simples agora prendemos o rei na borda do tabuleiro, ele vai se mover, aproximamos o rei e depois desse movimento, o rei apoia essas casas, então chegamos com a dama aqui e damos o mate. Então, só para deixar um pouco mais claro o tema, aqui foi fundamental a atividade do rei. Eu vou puxar mais um exemplo aqui agora, um pouquinho mais complexo, mas a essência é a mesma. Nessa posição aqui, novamente, o branco ele está ganho. E muitas vezes o que parece o natural sair avançando o peão das brancas não é o que o branco deve fazer. Primeiro aqui ele tem que buscar a oposição. Então, o lance número 1 das brancas é rei E5. Por quê? Porque ele busca essas três casas chaves. Lembra-se do conceito anterior. A hora que o rei conseguir pisar numa dessas três casas, ele vai estar bem posicionado para dar o suporte para que o peão avance. Então aqui agora, o rei preto vai tentar ficar dificultando as coisas. Novamente, agora pisamos na frente do rei fazendo a oposição. Estamos em oposição. E neste caso ele é obrigado a se movimentar. Se ele pisar para uma dessas casas, nós buscamos a casa lateral aqui, dando apoio. E novamente, ele vai tentar dificultar as coisas. Se ele fizer isso, nessa posição, eu posso avançar o peão. E vamos imaginar que ele faça isso. Eu, de novo, avanço o peão. E se agora sobram duas possibilidades razoáveis para as pretas. A primeira delas, e aqui talvez ele vai tentar dificultar um pouco mais, seria jogar o rei em D8. E novamente aqui nós estamos na mesma posição do tema anterior ali. E agora eu pergunto, avanço o peão ou faço oposição? Eu acho que ficou bem claro, né? Então aqui o lance é oposição. Lembra que a gente precisa buscar essas três casas-chave. Se pisamos em uma delas, nós vamos conseguir progredir com o avanço do peão. Então aqui é fazer oposição primeiro. E agora o rei movimenta para um dos lados. Pisamos numa das casas-chave. E agora o caminho está aberto para o peão. Essa casa que está defendida, três casas defendidas pelo rei. Voltando um pouco mais. E aqui, se o rei não movimentasse para a casa de D8, o nosso trabalho seria mais simples. Se ele jogasse, por exemplo, em C8, agora, muito cuidado. Se puder se apoderar da casa-chave, faça imediatamente. Nesse caso, a casa de E7, ela está livre. A gente se apodera e, novamente, estamos com o peão livre. E se caso fizesse um lance desses aqui, o preto faria isso e aqui ele está fazendo oposição ao rei das brancas. E ele vai ficar criando isso. E aqui nessa posição, o trabalho ele vai ser muito maior. Nós teríamos que sair da oposição para daí conseguir vencer. E aqui a coisa ela já se torna um pouco mais dramática, né? Então, lembrem do tema. Sempre dominar a casa-chave e criar oposição no rei do adversário. Simples assim. Com isso, não tem erro. Geramos oposição, o outro lado escolhe uma das casas disponíveis, dominamos a casa-chave e agora só progredimos com o peão. Sendo assim, esse é um dos finais mais importantes de dominar. Então, monte a posição no tabuleiro, treine, que vai valer a pena. Isso vai acontecer muito nas partidas e conhecendo o sistema da oposição, você vai conseguir aplicar em várias situações numa partida, tá? Um grande abraço, curta, compartilhe. O que vocês acham da aula de finais? É um conhecimento essencial e que faz toda a diferença em muitos resultados de partidas. Valeu, tchau, tchau!